Bom, pessoal, hoje vamos resolver o nosso primeiro laboratório do curso CC50. Esse problema do primeiro laboratório se trata sobre crescimento populacional. Antes da gente começar a explicar, já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Bom, então vamos lá resolver esse problema. Primeiramente, vamos entendê-lo, né? O crescimento populacional, o nosso código aqui, o primeiro item que é solicitado para o usuário é o tamanho inicial dessa população e depois o tamanho final dessa população. E a resposta que nosso código vai dar para esse problema é em quantos anos essa população vai crescer da população inicial até a população final, tá? Aqui ele dá um exemplo, é uma população de lhamas, tá? E essa população, ela nasce, aqui ele dá um exemplo de a população inicial é de 1.200 lhamas. E no primeiro ano, né, vai nascer 1.200 sobre 13. Então, isso aqui é uma constante que eles nos dá que todo ano a população de lhama vai aumentar, né, a população inicial sobre 3. Aqui neste caso, a população inicial foi 1.200 sobre 3. Então, vai nascer 400 novas ilhamas naquele ano. Tá? E 1.200, que é a população inicial, sobre 4, e é dividido por 4, ou seja, 300 ilhamas, morrerão naquele ano. Assim, né, no final daquele ano, a gente soma as 1.200 iniciais, mais 400, que foram as que nasceram, e 300 morreram. Então, eu tenho um total de 1.300 ilhamas. No próximo ano, né, se a gente fosse aqui no ano 2, a minha população inicial é 1.300. Então, eu vou fazer 1.300 dividido por 3, que será a quantidade de novas ilhamas, e 1.300 dividido por 4. Tá? E aí, isso eu vou fazer até eu conseguir a minha população final. Que aqui ele não nos falou qual que é a população final. Mas no código a gente vai pedir, né, com uma entrada de texto. Aqui embaixo eles nos dão um código já pré-pronto aqui, né? Que a gente vai utilizar, né? Para incluir as bibliotecas e escrever o código aqui na nossa função principal. Ele também nos dá os detalhes da implementação, tá? O que a gente precisa, vocês podem ler aqui tudo, mas o que a gente precisa é, se atentar aqui é ao número aqui que o usuário é permitido, tá? Então aqui, ó, se o usuário inserir um número menor que 9, né, tamanho mínimo permitido da população inicial, o usuário deve solicitar novamente para inserir uma população do tamanho inicial até inserir um número maior ou igual a 9. Então, essa condição deve ser satisfeita. E aqui, logo abaixo, fala o seguinte: se o usuário inserir um número menor que o tamanho da população inicial, ou seja, a população final, ele deve ser solicitado novamente. Então, a população, vamos pegar um exemplo aqui, a população inicial, ela tem que ser maior que 9, ela não pode ser menor que 9, e a população final, ela não pode ser menor que a população inicial, né? Porque não faz sentido eu colocar, por exemplo, 100 aqui e 50. Não, como sempre está nascendo mais ilhamas do que morrendo, então não vai ser, nunca vai ser satisfeita essa condição, tá? Aqui ele nos dá outro exemplo, tá? Para utilizar essa estrutura do while que a gente vai utilizar. E aqui ele nos fala como que vai ser a saída, tá? E aqui ele nos dá alguns testes do código, tá? Aqui é tudo em inglês, a gente vai fazer em inglês para testar o algoritmo depois. Então a entrada foi de 1.200, a saída de 1.300. Eu tenho um total de um ano para essa população chegar aos 1.300, né? E aqui é um outro exemplo bem interessante, que é a população inicial foi menos 5. Opa, menos 5 não é maior ou igual a 9. Então ele tenta de novo. Agora ele digita 3. Não foi satisfeito também. E aí ele digita 9. Opa, a população inicial ela deve ser maior ou igual a 9. Então foi satisfeito. Agora a população final, ele digitou 5. Opa, a população final ela é menor do que a população inicial. Então eu preciso pedir novamente. Então a população final é 18 agora. Opa, agora foi satisfeita a condição.
e aí ele faz toda a solução do problema e nos retorna que em 8 anos essa população final será atingida. Bom, basicamente é isso, né, para se resolver esse problema. Então, depois aqui a gente vai testar o nosso código com os testes automatizados. Então, vamos lá para a tela do VS Code para resolver isso. Bom, pessoal, aqui eu já estou na tela do VS Code. Como a gente vem fazendo nos outros problemas, eu vou copiando aqui um código que eu já tenho pronto e a gente vai explicando para facilitar o entendimento. Então, primeiramente, eu vou incluir as bibliotecas. Nesse problema, a gente vai utilizar essas duas bibliotecas, tá? Tanto a CS50 quanto a Studio.io, tá? E agora a gente vai escrever a nossa função principal. Agora eu vou começar definindo minhas variáveis, tá? Então, a gente tem algumas variáveis que a gente tem que definir. Por exemplo, né? Aqui eu estou definindo minha variável tamanho inicial, tamanho final e também a variável anos que eu vou utilizar para calcular a quantidade de anos que vai ser necessário. Em seguida, eu vou fazer um do while, tá? Então, um do while eu faço assim e aqui a condição vem logo embaixo, tá? Então, o que eu preciso pedir primeiramente é o tamanho inicial e para o meu usuário. Então, eu vou copiar aqui. Então, o tamanho inicial, que foi, eu já defini aqui a variável, ela vai ser a função getInt do star size, ou seja, o tamanho da população inicial. Então, ele vai solicitar para o usuário. Então, eu vou pedir esse tamanho inicial até quando o tamanho inicial for menor, né, ou igual não, menor a 9. Se eu colocar igual aqui, se ele digitar 9, ele vai pedir novamente para o usuário colocar o tamanho inicial. Mas eu sei que quando ele digitar o número 9 ou maior, já é satisfeita a condição, tá? Então, só testar aqui, fazer um make. Lembrando que eu já estou na pasta aqui do lab, tá? Então, aqui eu vou fazer um make, tudo certo. E rodei. Então, ele pediu o start size, vou colocar 1. Opa, não foi satisfeita, porque 1, aqui 9 é maior que 1. Eu vou colocar 6, 8 e 9. Opa, 9. Aqui a condição foi satisfeita, então deu tudo certo. O próximo passo que eu preciso fazer é agora do tamanho da população final. Basicamente, o tamanho aqui da população final é parecido com o de cima, tá? Então, o tamanho final eu recebo aqui pela função getInt, o tamanho final da população. Isso aqui ele vai fazer esse loop enquanto o tamanho inicial ele for maior que o tamanho final, tá? Lembrando que o tamanho final ele sempre deve ser maior. Então eu preciso sempre pedir um tamanho novo caso essa condição aqui não for satisfeita, tá? Então vamos lá, vou executar novamente. Então aqui eu vou colocar a população 9, vou com a população 8, ou seja, 8 é menor que 9, então precisa ser feito novamente, perfeito. Vou colocar agora 15. 15 é maior que 9, então ele saiu desse loop aqui porque não foi satisfeita, né, a condição aqui para ele continuar no loop. Então, os parâmetros iniciais a gente já tem, tá? Agora basta a gente escrever o nosso algoritmo para calcular a quantidade de anos. Para isso, eu vou usar é, algumas condições aqui de if e logo abaixo eu vou utilizar um else. Então, eu vou escrever aqui e já explico. Bom, a primeira verificação que eu faço aqui é se o tamanho inicial da minha população foi igual ao tamanho final. Por exemplo, se o tamanho inicial for 9 e o tamanho final for 9. Foi satisfeita a condição ali, mas concorda comigo que o tamanho inicial e o tamanho final é igual? Ou seja, eu vou ter uma quantidade de anos, né, igual a zero para aquela população aumentar. Então, essa é a primeira verificação que eu faço. A próxima, eu preciso fazer agora o cálculo quando a população final é diferente da população inicial. Então vamos lá. Aqui, já peguei o nosso código, vou explicar. Então eu estou colocando aqui um do while. Então essa condição aqui vai ser feita até quando o tamanho inicial, ou seja, for menor que o tamanho final. Então
vamos lá. O tamanho inicial, ele vai ser igual ao tamanho inicial, ou seja, vamos pegar um exemplo aqui. O tamanho inicial é igual a 100. E lembrando lá da explicação, que a população ela vai aumentar o tamanho inicial dividido por 3. Então vai ser 100 dividido por 3 menos o tamanho inicial dividido por 4. Então vai ser menos 100 dividido por 4. Tá? Aqui se eu der enter vai dar um erro, tá? Mas é basicamente isso que ele está fazendo. Então o tamanho inicial aqui, que era 100, ele vai receber 100 mais 100 sobre 3 menos 100 sobre 4. E o tamanho final, né, que a gente vai definir anteriormente, quando isso aqui for satisfeito, ou seja, o tamanho inicial, por exemplo, for 100 e o tamanho final for 200, quando isso aqui for maior, ou seja, o tamanho final for maior, então eu saio desse loop aqui porque foi satisfeita a minha condição. Lembrando que a população ela cresce dessa forma uma vez ao ano, então eu sempre vou adicionar um, um número, né, um ano na minha variável anos. Tá? Então aqui eu vou executar esse código para ver se está funcionando. Então aqui eu vou colocar uma população de 100 e uma população final de 200. Então ele já executou, ele já calculou o tamanho inicial, só que eu não foi dado para mim nenhuma saída no meu código. Tá? Então eu vou escrever aqui um printf para executar e eu verificar o meu resultado. Então o printf, a quantidade de anos vai ser porcentagem %i, que é um inteiro, né? E de anos. Então vamos verificar se funcionou. Então, 100 e 200. Então a quantidade de anos vai ser 9 anos, tá? Então levou 9 anos para a minha população ir de 100 para 200 nessa taxa de crescimento da população. Bom, vamos testar então alguns valores aqui. Eu vou pegar esse aqui de 1.200 e 1.300 e tem que dar igual a um ano. Então vamos lá, vamos rodar o nosso algoritmo. 1.200, 1.300. Foi um ano certinho. O nosso algoritmo que ele está rodando, né? Ele satisfez todas as condições aqui de menor, não pode ser menor igual a 9, não pode ser maior que a população final, né? Então vamos agora rodar os testes feitos automatizados pelo CS50. Então aqui eu peguei esse código, pode copiar, tá? Antes, vamos colocar o estilo aqui de 50, tá? Vou voltar lá. Então aqui já aparece para mim no canto, eu vou melhorar o estilo aqui, né? Ele já não me dá aqui todas as correções que precisam ser feitas em relação ao estilo. Vou aplicar. E aqui eu vou rodar aquele código, tá? Lembrando que você deve estar na pasta onde seu arquivo population está. Tá? Então eu vou rodar e só aguardar. Bom, acabou de fazer os testes aqui e nos rodou aqui, nos retornou que o código resolveu todos os testes de forma satisfatória. Então, né, o problema inicial foi resolvido com sucesso. Bom, pessoal, o problema hoje aqui ele é bem simples, né? É mais a gente pensar um pouco como resolver as coisas com as estruturas que a gente já aprendeu, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa solução. E qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários e até a próxima.